하나, 둘, 셋. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Gabi e esse é o SB K-Pop Plus. Hoje a gente vai mergulhar numa história que faz toda dorameira acreditar no amor. Porque sim, existe romance na Coreia e minha amiga Aniele viveu tudo isso de verdade. Pois é, minha gente, enquanto a gente fica aqui sonhando com aquele opá que nos traga um café e que pergunte se está tudo bem pra gente com aquele olhar fofo, ela estava lá na Coreia do Sul vivendo o momento dela de protagonista do próprio dorama. E pra gente descobrir tudo, eu preparei uma entrevista especial com ela, com a Aniele Cardoso, e ela vai nos contar desde o momento em que ela chegou na Coreia, o que ela foi fazer por lá, até o momento que o coração dela bateu mais forte. Mas antes da gente descobrir toda essa aventura, se você é novo por aqui, por favor, seja muito bem-vindo. Eu já vou pedindo para você se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre dorama e deixar seu gostei, porque é muito importante, porque assim nos ajuda a trazer mais esse tipo de conteúdo para você. Também nos siga nas nossas redes sociais. Tem o Instagram, SBKpop, e o TikTok, SBKpop Plus, e lá também falamos bastante sobre K-dramas. E agora, por favor, Anne, se apresente para os dorameiros do SBKpop Plus. 네, 안녕하세요. 안녕입니다. Olá, eu sou a Aniele Cardoso, do canal Aniele Cardoso, ok? Que é um canal de reação de músicas de cantores do mundo inteiro. E eu fui chamada aqui pela Gabi, porque eu tenho uma história para contar, quer dizer, algumas histórias para contar para vocês sobre a temática desse vídeo, que é romance na Coreia. Agora que vocês conheceram um pouquinho sobre ela, vamos às perguntas, que é o que vocês mais estão interessados em saber aqui. Quando você foi para a Coreia? Quando eu fui para a Coreia? Eu fui para a Coreia em 2020, em janeiro de 2020, dia 15. Eu saí aqui no Brasil, cheguei lá dia 17. Sim. Foi bem longa a viagem. E eu fiquei até dia 17 de fevereiro. Não, foi mais. Eu fiquei 35 dias, no caso. Fiquei 35 dias na Coreia. O total da viagem deu 35 dias. Agora, minha segunda pergunta é: o que você foi fazer à Coreia? Foi a trabalho, foi a estudo, a passeio ou um misto de tudo isso? Eu fui pra Coreia pra estudar porque eu queria muito continuar estudando coreano. Eu já estudava a coreano há 10 anos quando eu fui pra Coreia. Então eu já sabia, né, falar já manjava da situação. E eu queria estudar mais porque eu queria me tornar professora, o que eu sou hoje, né? Então eu fui lá pra estudar. E também fui pra passear, né? Porque eu queria muito conhecer a Coreia do Sul. Afinal de contas, eu passei ali na época, em 10 anos da minha vida, vendo, ouvindo, consumindo tudo sobre a Coreia, que é uma coisa que eu já gostava muito da Ásia em si, e aí eu me apaixonei pela Coreia em 2010, e comecei a consumir tudo, e eu sou uma daquelas pessoas que quando eu começo a ver algo de algum país, eu quero aprender tudo sobre ele, inclusive a história, e a língua pra mim também é muito importante aprender, então eu aprendi coreano e fui pra lá pra dar um estudado intensivo, assim, de coreano e passear, né? Porque eu queria conhecer todos os lugares que eu via nos doramas, com certeza. Agora vamos para uma parte que todo mundo quer saber. Na sua perspectiva, como são os homens coreanos visualmente falando? Eles são tudo isso mesmo? O que eu vi, eu passei 35 dias na Coreia, certo? E eu ia e voltava pra escola, né? Por 2 semanas eu fiz intensivo, então eu estudava o dia inteiro. E na minha escola tinha estrangeiros que estudavam coreano e coreanos que estudavam inglês. Sim, e toda sexta-feira a gente tinha encontro, né, das turmas dos estrangeiros com a turma dos coreanos que estudavam inglês, pra gente ter esse contato, e fiz vários amigos coreanos com isso. E nessa situação de ir e voltar pra escola todo dia, eu andava uns 15 minutos mais ou menos. Então, assim, eu via bastante gente. Nas 2 primeiras semanas, eu fazia basicamente isso. Eu estudava em Gangnam e morava em Gangnam. Então, eu estudava das
8h30 da manhã até 5 da tarde, então eu passava esse horário todo na escola, né? Às vezes a gente saía 3h30, mas ia fazer excursão da escola, então terminava às 5. E eu tava ali, no bairro que é extremamente movimentado, tem muita gente, tem muita loja, tem muito escritório também, tem muito restaurante e tem muitas empresas de entretenimento também, de idols e tal. Inclusive, a SM Town é lá em Gangnam. Sobre as minhas perspectivas sobre os homens coreanos, em si, visualmente falando, muito bonitos. Sim, eu vejo gente falando coisas assim, que eles não são tão bonitos, mas ou eu tive muita sorte, eu andava em lugares muito específicos, não sei, mas bem que eu andei muito por vários lugares. Então, assim, em geral, eu achei os homens bem bonitos e altos. Mas eles são mais altos. É fácil ser muito mais alto do que eu, porque eu tenho 1,57 de altura, então isso é bem fácil. Mas em si, eu vi muitos homens bonitos. Até porque na Coreia, eles. Eu tô falando. Isso é uma forma superficial de falar, tá? Visualmente falando, só visual, ok? Tem as lojas, normalmente eles colocam meninos muito bonitos, muito bem arrumados. Eu fui no inverno, né? Então a galera anda muito bem arrumada. Põe eles pra vender, pra chamar a galera pra entrar nas lojas. Põe eles ali fora, na calçada. Tanto que eu fiquei amiga de alguns que tinha na loja, que era na esquina pra minha escola, porque eu passava lá várias vezes, né? Por dia, às vezes. Então acabei que eu conheci vários deles lá. Porque eles ficavam oferecendo pra entrar na loja, eu ficava falando que eu estava indo pra escola e tal. E aí acabou que a gente acabou virando conhecidos, meus amigos mais conhecidos, e eles eram bem assim, modelos. Bem, 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 bem bonitos. Mas agora me conta, Niele, você teve o seu momento dorama? Aquele instante que pareceu uma cena de série e com a trilha sonora tocando na cabeça e tudo mais? Momento dorama. Eu tava falando dos meninos que eu vi nas lojas, eu tive um momento dorama, não com eles, mas na frente deles. O que foi muito engraçado. Porque eu tenho uma mania de andar olhando pro chão, porque eu tropeço, eu tenho uma facilidade de tropeçar inexplicável. Então eu ando olhando pro chão, porque eu não quero tropeçar. Só que na Coreia tem muito desnível ali, pelo menos em Gangnam, tem muito desnível das lojas, ok? E você tem que andar e subir ou descer e tal. E um desses momentos que eu tive foi, eu tava no nível mais baixo, e aí eu ia subir, que era na frente dessa loja dos meninos que eu virei, assim, conhecida deles. E eu, olhando pro chão, não vi que tinha um rapaz vindo na mesma direção que eu. Quando eu fui subir, que eu subi e ele ia descer, eu subi mais rápido do que ele ia descer. Ainda bem, porque senão ia dar bem ruim isso. Então eu dei de cara nos peitos dele. Eu dei de cara nos peitos dele. Foi isso que aconteceu. E os meninos da loja, todos ficaram parados olhando assim. E todos eles que nem dorama. Eles ficaram assim, oh meu Deus! Oh! E rindo de mim, obviamente. E eu fiquei assim, morta de vergonha. E eu olhei pra cima, era um rapaz muito bonito. Muito bonito mesmo. E eu dei de cara com os peitos dele. Foi bem constrangedor. Pra mim. E eu só abaixei a cabeça e eu pedi desculpa, né? E eu. Aí ele foi e eu fiquei assim, tipo, parado na calçada. Assim. E os meninos falando, oh my god!
fazendo uma cena, sabe? E eu acabei morrendo de rir por causa disso, porque foi muito engraçado. E falam pra eles pararem. Tipo, Hajima, senhor, Hajima, não façam isso, André. E foi bem engraçado. Outro momento que eu tive, que foi bem, assim, até hoje inexplicável, que é um momento que eu guardo na minha cabeça. Eu estava indo pra YG, eu estava na frente da YG Plus, que é a empresa pros atores da YG, e na verdade, eu tinha saído de outra empresa, e eu tava na frente da YG Plus, e na parada de ônibus pra pegar o ônibus que ia pra YG. E eu tinha descido essa rua e fui pra parada de ônibus, pra pegar o ônibus pra ir pra YG. E o ônibus parou, e não era o ônibus que eu ia pegar, então eu tava esperando. Aí o ônibus parou pra subir uma galera e descer outra, e tinha um menino sentado na janela do ônibus. E aí ele ficou olhando pra minha cara, e eu fiquei olhando pra cara dele. E isso durou uns 3, 4 minutos, o tempo do pessoal descer e subir no ônibus. Eu acho que o sinal tava fechado também, então demorou por aí, sabe? Uns 4 minutos, mais ou menos. Só que aí, eu não sei por qual motivo, nós dois ficamos simplesmente olhando um pra cara do outro, sem piscar. E ele também era um menino muito bonito. Fazer o quê? E foi isso. E aí, quando o ônibus foi, literalmente, eu e ele ficamos assim, ó. E aí eu fiquei parada na calçada, tipo, what the hell? O que aconteceu agora? Hã? Foi um momento muito inexplicável, não fez o menor sentido e eu fiquei muito. O que aconteceu? Não entendi. Normalmente alguém olha pra você, você desvia o olhar, mas não deu. Não deu pra desviar o olhar. Nem eu, nem ele. E foi muito estranho, porque os coreanos são muito tímidos. Então, normalmente, em situações assim, eles desviariam o olhar. Mas não deu. Não deu. Momento aí. Agora, eu que sou amiga dela, sei que realmente teve um momento dorama. Agora, por favor, nos conte que momento foi esse. E eu acho que o momento mais. Eu tive outros momentos também. Teve o pessoal do grupo, que é um grupo cover. Eu vou botar aqui imagem deles dançando. Que também fiquei bem próxima deles e tal. Um deles tinha participado até do Producer. E eu fiquei bem amiga deles. E um dia, porque a gente sempre conversa com eles, assim, quando eles acabam a apresentação ali nos bosques em Hangdae. E foi no Dia dos Namorados, ou seja, foi dia 14 de fevereiro, né? 14 de fevereiro. E eles tinham acabado de se apresentar, e é muito normal lá as meninas darem presentinhos pros meninos. Tipo, mesmo que você não tenha nada com eles, sabe? Dar chocolate e tal, e tava a galera dando. E eu tinha comprado um pra dar pra eles também, porque eu tava vendo eles há vários dias, né? E comprei e tava esperando as meninas saírem pra poder falar com eles. E nisso que eu tava esperando, eu ouvi alguém cantando atrás. Esse é o modelo de crush. Meu nome é ele. É muito lindo, ele canta muito bem, né? Meu coração. E falava, nossa, que voz bonita. Só que eu tava esperando pra falar com os meninos do grupo. E aí eu fui lá, falei com eles, né, dei o presente e tal. Falei assim, quer saber? Eu vou sentar ali pra ouvir essa pessoa cantando, né, porque uma voz assim que eu gostei muito, não tinha visto a pessoa ainda. E daí eu peguei e fui lá e sentei na frente dele. Sentei bem na frente da pessoa que tava cantando. E ele tava cantando músicas que eu gostava muito, então eu sabia todas as letras e eu tava brasileiro, né, animado, cantando junto e tal, e, né, curtindo ali o momento. Tava bem frio nesse dia, mas eu tava super me divertindo ali. E como eu falei, é bem normal
né, você ir falar com a pessoa no final da apresentação dela, né? Você também dá dinheiro, né? Porque eles põem lá a caixinha e tal. E é bem normal você dar uma conversada com essa pessoa. E eu fui falar com ele, falar que ele cantava muito bem e tal. E aí, quando eu fui falar com ele, eu falei, oi, né, em coreano, né, eu falei, 안녕하세요, 제 목소리 너무 좋아요, 진짜 예뻐요. Tipo, sua voz é muito, eu gostei muito da sua voz é muito bonita. E eu falei, né, que eu tava gostando muito da apresentação. E aí ele parou, falou, virou pra mim e falei, eu percebi, eu tava vendo você. É isso. Sim, eu não vou mostrar o rosto da pessoa, mas quem quiser ir a parte 2, pra saber a continuação dessa história, comenta aí, tá? Deixa nos comentários a parte 2, tá bom? E aí eu conto pra vocês o resto dessa história. Tem bastante coisa, aconteceu muita coisa. É isso, gente. Prazer estar aqui no canal. Espero estar mais vezes. Espero fazer mais parcerias com a Gabi. E não esqueçam de ir lá no meu canal também, tá bom? É isso. Tchau, tchau. Minha gente, o que foi isso? Eu realmente pensei que fosse cena de dorama. É o tipo de coisa que a gente vê e pensa, isso não acontece na vida real. Mas aconteceu e aconteceu com ela. A gente teve aqui a oportunidade de saber. E se você quer continuar e quer saber o final dessa história, porque eu estou curiosa e quero saber o desfecho desse romance na Coreia. E se você quer saber também o desfecho desse romance na Coreia, você tem que comentar aqui embaixo, mas tem que comentar muito. Eu quero a parte 2. Tem que comentar desse jeito. Eu quero a parte 2. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve no canal. Se inscreve no canal SBK Pop Plays. Se inscreve no canal da Aniele Cardoso. Curta o vídeo. Compartilhe esse vídeo para seu amigo, para sua amiga e para comentar que quer a parte 2 também para a gente ter o desfecho dessa história. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Annyeong!